Como vocês sabem, eu gosto muito de investir em fundos imobiliários, porque eles me dão aluguéis mensalmente, e isso é uma forma de renda passiva, onde eu não preciso desembolsar uma montanha de dinheiro para comprar um imóvel e receber um aluguel mensalmente, por exemplo. No vídeo de hoje eu vou fazer o meu maior aporte e vou analisar o fundo e mostrar como são as decisões que eu tomo em relação a esse fundo. Vou investir nesse fundo através da corretora Isinvest. Fica nesse vídeo que hoje o vídeo vai ser top. Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Lincoln. E no vídeo de hoje eu vou fazer um aporte, o meu maior aporte em fundos imobiliários. Vamos dar uma analisada nos principais pontos que você precisa ficar atento antes de investir em um fundo imobiliário. Vou mostrar por onde eu acesso para descobrir essas informações e vou mostrar ali o investimento através da corretora de valores Isinvest. Mas antes, galera, eu vou pedir uma coisa para vocês que me ajuda muito. Dá um curtir aí nesse vídeo. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e me ajuda aí a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Se você não conhece o canal, clica aí em se inscrever, ativa o sino das notificações. Isso aí me incentiva a produzir mais conteúdo e mostra para mim que esse conteúdo é relevante para você, beleza? Antes de mostrar para vocês qual fundo eu vou investir, eu gostaria de falar aqui sobre algumas vantagens de ter um fundo imobiliário, algumas vantagens de investir em um fundo imobiliário. A primeira vantagem é que é muito barato para comprar um fundo. Você pode, a partir de R$ 100, você consegue já comprar um fundo imobiliário, seja de um shopping, seja de um galpão logístico, e receber ali mensalmente os aluguéis referente a esse fundo. É muito barato, diferente de comprar um imóvel que você tem que desembolsar muito dinheiro, milhares, centenas de milhares de reais. Com R$ 100, tem cotas de fundos imobiliários até por R$ 80, você já consegue comprar ali um fundo imobiliário e receber mensalmente uma renda passiva. Isso mostra que você não precisa ser rico para começar a investir, você pode começar com o que você tem. Se você é assalariado, se você é autônomo, se você é MEI, isso não importa. Se você conseguir ser disciplinado e reservar um dinheiro mensalmente para você investir, você já consegue obter aluguéis de fundos imobiliários. A segunda vantagem que eu acredito que o fundo imobiliário tem é que ele é muito rápido para comprar e vender. Ou seja, com alguns cliques você consegue comprar um fundo ou vender um fundo imobiliário. Isso é através da Bolsa de Valores. Basta você ter uma conta em uma corretora de valores e alguns cliques você consegue comprar e vender o fundo imobiliário, diferente de comprar e vender um imóvel físico. Dependendo do caso, você demoraria meses para vender ou comprar um imóvel. Investir em imóveis através de fundos imobiliários, para mim, eu acho uma grande vantagem é que com alguns cliques eu entro lá na minha corretora, busco qual fundo imobiliário eu vou querer comprar ou vender e ali é muito simples fazer essa negociação através da Bolsa de Valores. E a terceira vantagem que eu acredito que tenha os fundos imobiliários a investir em imóveis físicos é que é menos burocracia. Quanta burocracia envolve comprar ou vender um imóvel? Dependendo da negociação, envolve corretor, envolve banco, envolve cartório, envolve corretagem. Então, é muito custoso comprar ou vender um imóvel, principalmente aqui no Brasil. Então, os fundos imobiliários você consegue comprar e vender sem... Você não precisa nem ter contato com a pessoa que você está vendendo ou comprando o fundo. Como tudo é através da corretora de valores, você vai emitir uma ordem de venda ou de compra, você não precisa nem ver a pessoa na qual você está comprando ou vendendo aquele fundo imobiliário. É como comprar e vender ações na Bolsa de Valores. É muito simples. A quarta vantagem que eu vejo que é importante, que é bom ter um fundo imobiliário, é que quando você recebe os aluguéis das cotas que você comprou, você não precisa pagar o imposto de renda, diferente de se você tiver um imóvel físico, você receber um aluguel mensalmente, você vai precisar pagar o imposto de renda para o governo. Então, nas cotas que mensalmente você recebendo os aluguéis, você não precisa pagar o imposto de renda. Porém, se você vender a cota, suponhamos que você comprou a cota de um fundo imobiliário por R$ 100. Se você vender por R$ 150, você vai ter que pagar imposto de renda de 20% referente aos R$ 50 de lucro. Você só é isento nos aluguéis que você recebe. A quinta vantagem que eu vou falar aqui nesse vídeo é referente à diversificação.
Se você compra, por exemplo, um imóvel físico, você desembolsou centenas de milhares de reais para comprar um apartamento para alugar. Aquele apartamento é o único apartamento que você tem. Se o inquilino que você alugou o imóvel sair, você vai ficar por um tempo sem receber os aluguéis. Já com os fundos imobiliários, você pode comprar cotas de fundos que investem em imóveis em vários estados, em várias regiões da cidade. Então, a diversificação dos fundos imobiliários não se refere somente ao segmento, mas sim a geograficamente você pode investir em fundos que tenha shoppings em estados diferentes. Então você consegue mitigar o risco pelo fato de você ter investido em fundos imobiliários que não são monoinquilinos. E o que é um monoinquilino? É um inquilino somente naquele imóvel. Então, quando você tem um imóvel com vários inquilinos, por exemplo, uma laje comercial que tem várias empresas, como são várias empresas que estão alugando aquele imóvel, o risco é bem baixo em relação ao imóvel físico. Eu gravei um vídeo, vou deixar o card aqui do lado, referente a todas as vantagens ali que eu vejo que é bom ter os fundos imobiliários ao invés de ter imóveis e algumas vantagens de ter imóveis físicos. Então, dá uma olhada nesse vídeo. Agora eu vou falar aqui sobre alguns tipos de fundos imobiliários que existem no mercado. Existem fundos imobiliários que investem em shoppings. Por exemplo, o XPML11. Ele tem alguns shoppings, um dos shoppings é o Shopping Cidade Jardim, aqui na cidade de São Paulo. Existem várias categorias de fundos imobiliários. E esse, por exemplo, é um fundo que eu tenho na minha carteira, ele investe em shoppings. A especialidade dele é em shoppings, ou seja, a pessoa que aluga uma sala comercial, uma loja dentro de um shopping, ela paga aluguel mensalmente. Eu, como sendo dono dessa cota, desse fundo imobiliário que investe nesse shopping, eu ali vou receber proporcionalmente os aluguéis desses imóveis. Existe uma outra modalidade também, que são fundos imobiliários que investem em lajes corporativas, que são prédios comerciais. Por exemplo, você provavelmente deve trabalhar em um prédio onde tem várias empresas nesse prédio. Então, temos, por exemplo, o BRCR11, é um imóvel que tem lajes comerciais em São Paulo e no Rio de Janeiro. Para quem gosta de diversificar, para quem gosta de investir em lajes comerciais, esse é um ótimo fundo também, eu também tenho ele na minha carteira. Uma outra modalidade de fundo imobiliário são fundos imobiliários que investem em galpões logísticos, em centros de distribuição. Você já deve ter comprado alguma coisa pela internet, certo? Esse produto, essa mercadoria, ela fica nos galpões logísticos, ela fica em centros de distribuição. Esse tipo de fundo imobiliário investe nesse tipo de imóvel. Temos, por exemplo, o KNR11, onde eu já fiz um vídeo mostrando como eu fiz para comprar algumas cotas desse fundo. Então você vai receber mensalmente os aluguéis proporcionalmente referente a esses galpões logísticos, a esses centros de distribuição. Um outro fundo imobiliário também é fundo que investe em imóveis de universidades e de faculdades. Por exemplo, nós temos o FSFL11. Ele é um fundo que está alocado ali, o INSPER aqui de São Paulo. É um fundo monoinquilino. Particularmente não gosto de investir em fundos monoinquilinos, porque só tem um inquilino naquele imóvel. Se, por exemplo, essa faculdade tiver que sair desse imóvel, eu vou ter ali algum prejuízo referente ao tempo que essa faculdade sair do imóvel. Nós temos também fundos imobiliários que investem em hotéis, o HETMX11. Esse é um fundo imobiliário que investe em hotéis, ele tem 23 hotéis no estado de São Paulo. Tem um outro fundo imobiliário que também é fundo imobiliário que investe em hospitais, por exemplo, o HCRI11. Esse é um fundo que fica o Hospital da Criança aqui em São Paulo. Eu não gosto de investir em fundos de hospitais, porque existem várias cláusulas ali que dificultam o inquilino sair daquele imóvel, porque está se tratando diretamente de hospital, né, de vidas humanas. Um outro fundo também são fundos imobiliários que investem em imóveis de agências bancárias. Por exemplo, nós temos o BBPO11. Esse é um fundo imobiliário que ele tem mais de 60 imóveis em 14 estados diferentes. E esse fundo, ele aluga os imóveis para as agências do Banco do Brasil. Esse fundo, eu tenho ele na minha carteira e hoje eu vou fazer uma compra de aproximadamente R$10.000 nesse fundo. Vou mostrar para você aqui no site da corretora. Só que eu vou deixar claro que essa tese desse fundo é um pouco complicada na questão do risco. Por quê? Porque existe uma tendência onde os bancos estão fechando as agências para competir justamente com as fintech, para se tornarem bancos mais digitais. Em 2019, o Banco Itaú, o Banco Santander e o Banco Bradesco fecharam 1.000 agências no ano de 2019. Já o Banco do Brasil fechou 409 agências em 2019 e 220 agências em 2020. Ou seja,
existe uma tendência aí dos bancos não utilizarem mais de agências. Por isso eu estou dizendo que comprar fundos imobiliários que têm imóveis para alugar para bancos é um pouco arriscado, porque existe uma tendência dos bancos se tornarem mais digitais e deixarem de ter muitas agências. Eu vou abrir aqui o site da Funds Explorer, que é um site onde ele analisa vários fundos imobiliários, e nós vamos analisar aqui o BBPO11 para você ter uma visão sobre esse fundo. Bom, o BBPO11 é um fundo multiativo, ele é administrado pela Votorantim Asset. Ele é um fundo imobiliário do tipo tijolo, ou seja, seus investimentos são destinados com prioridade em propriedades do segmento bancário. Fundos com o perfil do BPO11 têm o objetivo de comprar ou construir para alugar e gerar uma renda mensal. Ou seja, que esse é o meu interesse, comprar ali e gerar uma renda mensal todo mês para mim. É um fundo de investimento imobiliário do tipo Ambima, uma renda de gestão passiva e segmentos de lajes corporativas. Então, nesse caso aqui, ele está falando, ó, o fundo imobiliário foi constituído em setembro de 2011, ou seja, é um fundo aí que vai fazer 10 anos. Aqui algumas informações, detalhes do fundo, aqui está o ticker do fundo, que é a sigla BBPO11, e aqui alguns dados desse fundo, por exemplo, as cotações nos últimos 30 dias, o valor atual desse fundo, que está cotado no mercado, R$ 117,50. Aqui algumas informações referentes ao fundo, os dados gerais do fundo. Aqui mostra o retorno por cota, ou seja, o último pagamento por cota foi de R$1. Nos últimos 3 meses, R$ 3,24. Aqui é uma simulação onde, se você aplicar 50 mil reais, ele está rendendo um pouco menos que a poupança por causa justamente da queda dos fundos imobiliários nesse ano de pandemia. Aqui nós temos o valor patrimonial do fundo, e aqui, muito interessante, mostra as 64 agências bancárias em 14 estados diferentes. Nós temos no Mato Grosso do Sul, nós temos aqui em São Paulo, nós temos no Rio de Janeiro. Isso tudo são agências bancárias do Banco do Brasil, que esse fundo imobiliário possui imóveis. Então, como eu falei, existe aí uma tendência onde os bancos deixarão de ter muitas agências. O contrato de aluguel com essas agências termina em novembro de 2022, então o mercado já está precificando aí que possivelmente algumas agências poderão ser fechadas e os imóveis poderão ser entregues, ou seja, haverá uma vacância aí referente a esse fundo imobiliário. Então é um risco investir nesse fundo agora, porém, eu assumindo esse risco, eu estou ciente desse risco, eu vou investir um valor que eu não vou precisar no curto prazo, que os fundos imobiliários são considerados renda variável, ou seja, as cotas dos fundos, elas oscilam. Por exemplo, se metade desses imóveis forem entregues, então a cota desse fundo vai desvalorizar e, consequentemente, os proventos que eu vou receber mensalmente vão ser muito menores. Eu estou ciente desse risco e eu vou fazer esse investimento de um dinheiro que eu não vou precisar no curto prazo. A visão do investidor tem que ser uma visão de longo prazo. Aqui mostra a vacância desses imóveis, vacância praticamente zero, porque todos os imóveis estão alocados para o Banco do Brasil. E aqui você tem vários relatórios, várias informações referentes ao fundo imobiliário. Então eu vou entrar aqui no site da Easy Invest, onde eu já tenho o valor para investir. Eu vou clicar aqui, eu tenho 10 mil reais para investir nesse fundo imobiliário. Eu já estou logado, vou clicar em investir. Bom, entrei aqui ele me mostra todos os produtos, né, que a corretora tem para fornecer para os investidores, e aqui eu vou clicar em fundos imobiliários. Vou digitar aqui o ticker BBPO11, que ele está custando R$ 116,89. Vou comprar aqui 87 cotas. Bom, então, se eu comprar as 87 cotas, vai dar um valor de R$ 10.171,77. Vou clicar em comprar, vou digitar minha senha eletrônica, clico em confirmar, vou ver meus pedidos. Veja aqui, ó, comprar a quantidade de 87 cotas do ativo BBPO11, total executado. Ou seja, a ordem foi executada, então
eu comprei 87 cotas do fundo imobiliário BBPA11. É muito simples, é muito fácil, como eu falei nas vantagens referente a comprar fundos imobiliários, ou seja, com alguns cliques eu fui e fiz a minha compra, não preciso ver de quem eu estou comprando esse fundo, é muito rápido, é por isso que eu gosto de investir em fundos imobiliários. Agora eu vou falar sobre uma outra modalidade que são fundos imobiliários que investem em imóveis residenciais. Porém, aqui no Brasil existem esses fundos imobiliários, eles são considerados muito difíceis porque, por exemplo, tem um condomínio com 300 apartamentos. É difícil para a gestora administrar aluguel por aluguel. É difícil, por exemplo, você despejar um inquilino, despejar uma família, porque trata-se de vidas humanas. Diferente de pedir um imóvel de uma empresa, quando você lidar com imóveis que estão pessoas, é muito mais difícil. O segmento de fundos imobiliários de imóveis físicos é muito novo, então você não tem uma previsibilidade, você não sabe como o mercado lidar na questão de maturidade referente a esse tipo de fundos imobiliários. Um outro risco também é o risco jurídico, né? É difícil de avaliar a necessidade de promover ações de despejo dos inquilinos, como eu falei. E para pessoas que queiram investir em imóveis físicos para alugar ou até mesmo para comprar para morar mesmo, eu indico esse site aqui, esse site é muito bom. Quer ver? Eu vou entrar aqui e vou mostrar para você, querocomprarimóveis.com.br. Então ele é um site onde tem imóveis novos e imóveis na planta, ou seja, imóveis que estão sendo construídos. Tem um design muito bacana, tem uma gama enorme de imóveis novos para vender dentro desse site. Nós temos aqui o contato do WhatsApp, se você quiser entrar em contato com a central de atendimento para pedir uma cotação, eles são muito prestativos, que você consegue filtrar pela cidade, Osasco, vou filtrar aqui a cidade de Osasco, o status do imóvel em obras. Tipo do imóvel, apartamento. Aí ele vai mostrar aqui quais os imóveis que estão disponíveis em Osasco. Ele é um site responsivo, ele se adequa ao seu celular, você pode acessar o site através do seu celular. E aqui ele mostra, tem 2 imóveis aqui em Osasco que estão nessas condições. Ele mostra as fotos dos imóveis, né, do projeto do imóvel, mostra os dados do imóvel. E se você quiser uma cotação, você pode entrar em contato pelo WhatsApp ou então mandar um e-mail perguntando referente àquele imóvel. Muitas pessoas não têm muito dinheiro, então ela prefere comprar aquele imóvel na planta para tentar ganhar com a valorização daquele imóvel ou durante a obra ou quando aquela obra é entregue. Se você gosta de investir nessa modalidade e você não tem muito dinheiro para comprar um imóvel, você pode optar também por comprar imóveis na planta, né, que você vai pagando ali um valor mensal para a construtora. Tem muita gente que ganha dinheiro comprando imóveis na planta e vendendo os imóveis quando eles se valorizam durante a obra ou quando eles são entregues. Eu vou deixar um card aqui nesse vídeo referente a esse processo que eu fiz de comprar o fundo imobiliário. Não deixa de olhar o card, lá eu explico tudo. Galera, se você gostou desse vídeo, peço de novo o seu like e escreve nos comentários o que você achou do vídeo, o que você acha do conteúdo, se você prefere investir em imóveis físicos ou se você prefere comprar fundos imobiliários. Valeu, galera, fui!